Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Você está no canal de Matemática e Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Dando continuidade à nossa série de resolução de exercícios, nós vamos fazer agora mais 3 questões sobre negação de proposições compostas. Vamos para a questão de número 8, que é do ano de 2018 da banca VUNESP. A negação lógica da afirmação: se a alça da sacola rebenta, então as garrafas caem no chão e se quebram. É a afirmação. Então ele está pedindo que a gente faça a negação de uma proposição que começa na condicional. Então, como sempre fazemos, eu reescrevi aqui embaixo a proposição dada por ele. Se a alça da sacola rebenta, vírgula, então as garrafas caem no chão e se quebram. Vamos identificar, então, as proposições simples que formam a tal proposição composta. Primeira proposição simples, a alça da sacola rebenta. As garrafas caem no chão, se quebram. Então, eu tenho aqui as nossas 3 proposições simples. É uma questão muito tradicional, né? É muito comum aparecer em questões que trabalham com 3 ou até mesmo 4 proposições simples. Na verdade, o que o examinador quer é verificar se você sabe transformar a linguagem escrita na linguagem lógica. E o que vem a ser a linguagem lógica? A linguagem lógica consiste em você dar nome a cada uma dessas proposições e representá-las através dos símbolos dos conectivos. Então, por exemplo, eu vou chamar a primeira frase ali, a primeira proposição, a alça da sacola rebenta, de proposição A. As garrafas caem no chão, proposição B, e se quebram, proposição C. Agora eu vou interligar essas proposições através dos conectivos. Vou usar o símbolo dos conectivos. Aqui eu tenho um C então, e aqui eu tenho um E. O C então é indicado pela setinha, e o E é indicado pelo V de ponta cabeça. Então, nós temos, em linguagem lógica, a seguinte estrutura. A, então, B e C. E eu quero negar toda essa frase. Então, eu quero negar toda essa estrutura aqui. Por isso, a existência dos colchetes. Para dizer, olha, o que está dentro do colchete é a frase dada por ele. O que está fora é o que ele está pedindo, a negação dessa proposição. Ora, nós sabemos que a negação de uma condicional é a tal regra do mané, onde você mantém a primeira parte, nega a segunda e muda o conectivo de condicional para a conjunção, ou seja, muda do C então para o E. Então, aplicando a tal regra do mané, nós vamos manter a primeira parte, negar a segunda parte e mudar o conectivo para E. Aqui na frente eu tenho uma negação de um E. Então, aplicando uma regra de Morgan, nega-se o que está lá dentro e converte para OU. Então, eu vou negar o B, vou negar o C e converter aqui para OU. Então, a linguagem corrente ficaria A, E, não B, ou não C. Essa já é a resposta do nosso exercício. A única coisa que eu tenho que fazer agora é converter a linguagem lógica para a linguagem escrita. Ou seja, a proposição A é a alça da sacola rebenta. Vou negar a proposição B. As garrafas não caem no chão. Vou negar a proposição C e não se quebram. E essas frases negadas estarão interligadas, respectivamente, pelo E e pelo OU. Então, a resposta final fica: a alça da sacola rebenta e as garrafas não caem no chão ou não se quebram. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra C. A alça da sacola rebenta e as garrafas não caem no chão ou não se quebram. Perfeito? Vamos então para mais uma questão, que é a questão de número 9. Ano 2018, Banca CESP. Julgue o próximo item considerando a proposição P a seguir.
Proposição P. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, nem deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. A negação da proposição P. Então, ele está pedindo que a gente negue essa proposição. Muito bem. Vamos fazer como sempre fazemos, né? Vamos reescrever a frase que ele nos deu em linguagem lógica, para facilitar a transformação da sua negação. Então, o primeiro passo, escrevemos a frase dada por ele. Então, o que você está lendo em azul é a frase dada pelo autor da questão. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, nem deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. Muito bem. Segundo passo, vamos identificar as proposições simples. A primeira proposição simples. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio. Segunda proposição simples. Deixa de fazer aquela que prejudique os seus interesses. Muito bem. O que torna essa questão um diferencial em relação a outras bancas examinadoras, isso é típico da prova CESP, é que ele sempre traz um elemento que pode causar uma certa dúvida. Qual é o significado dessa expressão nem? Ora, nós sabemos que o nem é a junção do e com o não. Então, quando eu falo nem, eu posso perfeitamente dizer assim: o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio e não deixa de fazer aquela que prejudique os seus interesses. Então, na verdade, nós temos uma questão dada na linguagem do e, onde ele pede a negação dela. Ora, nós estudamos lá atrás que a negação do e pode se transformar em ou em se então. Pode se transformar na disjunção ou na condicional se então. Como a resposta dada por ele está na condicional, se o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, então ele deixa de fazer aquela reportagem que prejudica os seus interesses. Então, nós vamos responder as duas coisas. Vamos passar para a linguagem do ou e vamos passar para a linguagem da condicional. Afinal de contas, o nosso intuito aqui é de aprender. Mas na hora da prova, você pode ir direto para a condicional. Ok? Muito bem. Então, identificando as proposições, eu tenho A e B querendo fazer sua negação. Lembrando que A seria: o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio. O B seria: não deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. Essa partezinha aqui do não está incorporado à proposição B. E o conectivo entre elas é o E. Ora, se eu quero negar o E, eu tenho duas opções de resposta. A primeira opção seria passar para a linguagem do ou. Como que eu faço isso? Nego as duas separadamente e converto em ou. Então, passando para a linguagem do ou, seria não A ou não B. O bom jornalista faz reportagem em benefício próprio ou deixa de fazer aquela que prejudica os seus interesses. Observe que eu troquei o não faz por faz, porque eu tive que negar, e eu troquei o não deixa por deixa, porque tivemos que negar. Muito bem. Essa seria a resposta na linguagem do ou. Agora vamos para a linguagem do se então. Na linguagem do se então, eu mantenho a primeira, nego a segunda e coloco o se então entre elas. Aqui uma observação importante. Se a negação da condicional é o e, a negação do e volta a ser condicional. Se a negação da condicional eu aplico a regra do mané, onde eu mantenho a primeira e nego a segunda, a negação do e também eu aplico a regra do mané. Mantenho a primeira e nego a segunda, só que convertendo para condicional. Tá? Por isso que nós mantivemos a proposição A, neguei a proposição B e converti o E em condicional. Portanto, transformando a linguagem lógica em linguagem escrita, eu vou repetir toda a primeira parte da frase, vou negar a segunda parte, botar uma condicional entre elas.
Se o bom jornalista não faz reportagem de benefício próprio, mantive toda a primeira parte, então, olha aí a nossa condicional, agora eu vou negar a segunda parte, que é deixa de fazer aquela que prejudica os seus interesses. Portanto, a afirmação dada por ele está correta. Vamos agora para a questão de número 10. Considere as seguintes proposições, P, Q e R. Tendo como referência essas proposições, julgue os itens a seguir. Item 1. Se a proposição não P, então Q ou R for verdadeira, será também verdadeira a proposição não Q e R, então P. Item 2. Se a proposição não P, então Q ou R for verdadeira, será falsa a proposição não P e não Q ou R. Muito bem. Então, nós estamos fechando a nossa sequência de 10 exercícios com essa questão aqui, para que fique bem caracterizado a diferença entre equivalências lógicas e negação. Então, eu fiz um quadro aqui para a gente poder acompanhar. Se a proposição original for verdadeira, a sua equivalente continua sendo verdadeira e a sua negação passa a ser falsa. Se a proposição original for falsa, sua equivalente continua falsa e a sua negação passa a ser verdadeira. Por que eu estou fazendo essa observação? Pelo seguinte motivo. Se o autor me der uma questão verdadeira e quiser outra que seja tão verdadeira quanto ela, então ele está procurando equivalência lógica. Agora, se ele der uma proposição verdadeira e pedir uma que seja falsa, ou vice-versa, se ele me der uma falsa e pedir uma que seja verdadeira, como ele está trocando o valor lógico das proposições, ele está pedindo negação. Então, eu acho que essa é uma dica muito importante. Se eu tenho uma proposição verdadeira e quero continuar com ela verdadeira, eu faço equivalência lógica. Então, daí você tem que lembrar das regras da equivalência lógica. Agora, se você tem uma proposição verdadeira e quer transformá-la em falsa, ou se você tem uma falsa e quer transformá-la em verdadeira, você tem que aplicar regras de negação. Eu observo muito isso nas aulas presenciais, que chega um determinado momento em que o aluno aprendeu equivalência e aprendeu negação. Ele fica em dúvida do que usar. Tem questões que são explícitas. Qual é a sua equivalente lógica? Ou qual é a sua negação? Mas tem questões que não pede nenhuma nem outra. Deixa a coisa meio que no ar. Então vamos ao exemplo número 1 dessa questão, para a gente poder demonstrar o que nós acabamos de falar. Olha só. Ele tem uma proposição que é verdadeira. E diz que essa aqui também será verdadeira. Ora, senhores, se eu parto de uma proposição verdadeira e quero outra que também seja verdadeira, então eu vou montar sua equivalente lógica. Então eu vou pegar a frase que ele nos deu, a proposição que ele nos deu, que é não P, então Q ou R, e vou montar a sua equivalente lógica. Ok? Então olha só, peguei a proposição que ele me deu e vou montar uma equivalente. Ora, nós estamos falando numa condicional querendo montar uma equivalente. Ora, de condicional para condicional, eu monto a contrapositiva. E qual é a contrapositiva? É aquela que você troca de posição e, ao mesmo tempo, nega as frases. Então, eu vou pegar essa frase que está aqui dentro do colchete, vou jogar ela para frente, negando, e vou pegar o não P, jogar para trás, negando. Então, o nosso próximo passo seria você trocar as frases de posição e negar. Neguei o colchete e neguei o P. Ora, aqui eu tenho uma regra de Morgan, se eu quiser. Mas eu não preciso ir mais além. Olha só. Ficaria negativa de Q ou R.
E o autor da questão colocou um E aqui. Então, está diferente do que teria que ser a nossa resposta. A nossa resposta teria que ser a negativa de Q ou R. Então, P. O autor da questão deu a negativa de Q e R, então P. Então, esse detalhezinho aqui é que torna a solução errada. Perfeito? Ele poderia ter escrito assim ou assim. É esse detalhezinho que torna a nossa sentença errada. É um detalhe muito sutil, mas é um detalhe que faz toda uma diferença na hora da prova, né? Mesmo porque é uma questão modelo CESP. Então, lá na prova do CESP, você responderia certo ou errado. No caso aqui, a nossa questão está errada. Vamos para o item 2. O item 2 está me dando uma frase verdadeira e está pedindo uma que seja falsa. Observa essa diferença. Aqui eu transformei de verdadeira para verdadeira. Por isso que eu optei em fazer uma equivalente. Aqui o autor da questão está me dando uma frase verdadeira, está falando em falso. Ora, quando eu troco o valor lógico de uma proposição, eu estou montando a sua negação. Então, se eu quero pegar uma frase verdadeira e transformar ela em falsa, eu tenho que negá-la. Então, nós vamos negar uma frase na linguagem do se então. Então, aqui está a frase dada por ele. Eu vou negar uma condicional. Ora, a negação de uma condicional, eu aplico a regra do mané, onde eu mantenho a primeira parte, nego a segunda parte e converto para E. Portanto, dando sequência à nossa linguagem, eu teria a negação dessa frase. Então, a negação dessa frase é: mantenho a primeira, nego a segunda e troco a condicional para E. Esse é o detalhe importante, né? Se eu estou trocando de verdadeiro para falso, eu tenho que negar. A negação da condicional é: mantenho a primeira, nego a segunda e mudo para E. Se eu comparar os resultados aqui, eu vejo que está perfeito. Olha lá, não P e não Q. Perfeito? Então, o primeiro item está errado e o segundo item está correto. O item 1, a proposição está errada. O item 2, a proposição está correta. Ok? Pessoal, lá no nosso site www.matematicalogica.com.br você encontra todo o conteúdo separado entre raciocínio lógico matemático e raciocínio lógico proposicional. Aula por aula, cada aula composta de videoaulas de exercícios, composta de videoaulas de teoria, lista de exercícios propostos. Você encontra um material didático, você encontra uma apostila relativa àquele assunto. Enfim, toda a estrutura para que você possa se preparar muito bem para qualquer prova de raciocínio lógico matemático. Ok? Raciocínio lógico e matemático tem feito a diferença entre os aprovados e aqueles que vão continuar tentando passar em um concurso público. Você está no canal do Matemática e Lógica do professor Sérgio Sarquis. Se você gostou da nossa aula, se você gostou da estrutura do nosso canal, se inscreva, compartilhe, ative as notificações. Nós estamos semanalmente postando novas aulas, aulas atualizadas com exercícios recentes de todas as bancas examinadoras. Não se esqueça, se inscreva, deixe seu like, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.